Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso Beleza na Lata de hoje, que vai falar sobre ciências da pele. A gente estava falando no episódio anterior sobre envelhecimento e estresse, como esse estresse afeta aí a sua pele, seu cabelo, suas unhas, e agora a gente traz mais ciência para essa temática. Eu sou a doutora Cristiane Sonsini, estou aqui com a minha parceira Gisela Garcia. Gi, hoje um lugar especial. Muito especial. Oi pessoal, tudo bem? Super especial, né? Porque faz parte da minha formação também, né? Onde a gente se reencontrou. Então, muito importante, né? A gente está aqui na FATES, a gente resolveu falar da faculdade, onde tudo acontece, né, Cris? E falar de ciência, eu acho que seria muito legal realmente a gente estar aqui. Então, a gente dá uma continuidade ao episódio anterior, mas a gente vai falar um pouco mais profundamente sobre estética. Eu acho que mais até para profissionais hoje, né? Estudantes também, claro, né? Eu quero fazer uma chamada, assim, dar uma introdução para as pessoas que vão assistir do que a gente vai falar nesse episódio, que seria o que seria falar mais profundamente, né? O que a Beleza na Lata traz para a gente nesse ano, né? A gente acredita que o estilo de vida e a pele e a ciência, eles têm que estar no pensamento hoje clínico, né? Sim. A gente tá com Beleza na Lata falando do foco disso tudo, como é que isso tudo tá interligado, né? Não dá mais para separar esses três pontos. Então, a gente vai pensar estrategicamente como que o estilo de vida vai impactar na resposta clínica da pele, né? E como a gente usa a ciência para tomada de decisão nessa resposta, né? Como que a gente faz com que os resultados sejam sustentados e bons, né, Cris? Pode surgir a dúvida das pessoas pensando assim, nossa, mas o que é ciência da pele, né? Que a gente resolveu chamar de ciência da pele, não é um termo comum, né? E ontem a gente conversando decidiu de chamar dessa forma. O pensamento clínico hoje deve ser do profissional, né? Ele deve ser baseado em ciência, porque a gente sabe que quanto mais estímulo hoje, menor o resultado. A gente acreditava lá atrás que quanto mais estímulo, mais resultado, né? Estímulo inflamatório, estímulo, né? Estímulo, e a gente quer estimular essa pele e a gente quer trabalhar muito essa pele. Hoje a gente sabe que os excessos causam uma maior inflamação. Sim. Pode ser subclínica, né? Mas causa essa inflamação. A gente sabe que a gente tem um envelhecimento precoce quando a gente fica estimulando, né? Esse excesso de estímulo. A gente sabe que tem um maior risco de inflamação, não é? Então, a gente tem que pensar nesse pilar, né? Qual é esse pilar que o Beleza na Lata está trazendo? O que a gente tem, que pensamento a gente tem para segurar tudo isso? Então, a gente fala assim, bom, então a Gi e a Cris vão falar que não se vai mais causar estímulo inflamatório. Não, a gente vai causar estímulo inflamatório, mas não o excesso, porque o excesso faz o contrário, né? E ela tá doida para falar, tenho certeza que ela já tá se coçando para continuar, mas para finalizar mais ou menos esse pensamento, seria essa estética moderna trabalhando na modulação dessa resposta, no tempo biológico de recuperação e na ideia de se proporcionar para a pele um retorno da funcionalidade, porque às vezes ela para de responder e ela volte a responder, porque se a gente tem um estímulo, um excesso de estímulo e muito próximo, e a gente vai falar um pouco disso, a gente não dá oportunidade dessa pele voltar a ter uma resposta. Agora é com você, amiga. Gi, porque quando a gente fala de ciência, a gente tem que pensar muito na questão da evidência científica. Então, a gente recomenda que o profissional da saúde estética sempre tenha conhecimento da metodologia científica, da estatística, que saiba ler os artigos científicos para colocar em prática somente aquilo que tem evidência. Então, quando a gente fala sobre ciência da pele, significa que eu
tenho que ter uma prática clínica baseada em evidência científica. Isso a gente tem como uma fonte de conhecimento as bases de dados como o PubMed e outras que a gente tem na área da saúde, e não só porque foi publicado, mas eu tenho que saber ler essa informação, esse artigo científico que está disponível, e também entender quais são os métodos de avaliação cuja ciência utiliza para mostrar os resultados. Será que eu não posso ter estes métodos de avaliação no meu consultório? Então hoje a gente tem bioimpedância cutânea, a gente tem lâmpada de Wood, além da fotogrametria, a gente tem termografia, tem vários métodos que a ciência traz nos seus artigos científicos e que a gente transporta para a prática clínica, para que o nosso paciente observe, note e nós possamos documentar os resultados, porque estética ela é baseada em resultado, não só perceptível a olho nu, mas em qualificação, né? Então eu tenho dados quantitativos, quer dizer, o paciente olha e fala, nossa, minha mancha sumiu, minha ruga sumiu, e nós temos qualitativos, quer dizer, a qualidade de pele, a elasticidade da pele. Então existem métricas utilizadas no nosso dia a dia que a gente chama a atenção aqui do profissional. E pra gente aqui, nós estamos num local muito especial, como a gente estava conversando, e nós estamos num laboratório da Faculdade de Tecnologia em Saúde, da FATESA, que é onde eu coordeno os cursos de graduação, pós e extensão, e aqui a gente desenvolve bastante pesquisa, raciocínio clínico, a gente desenvolve protocolos. Então, quando é comentado aqui sobre não utilizar muito processo inflamatório seguidamente, sucessivamente, o que a gente está mostrando tanto para o paciente quanto para o profissional da saúde estética? O corpo humano, ele tem uma resposta fisiológica. Qualquer método de tratamento ou prevenção das disfunções estéticas, eles dependem de resposta fisiológica. Então, a gente acompanha o paciente semanalmente, só que o estímulo que eu vou dar semana a semana depende do meu raciocínio clínico, que pode ser desde um processo inflamatório até um processo bioestimulador, regenerador, cicatrizante, controlador da produção de manchas. Então a gente consegue o manejo, a modulação da resposta fisiológica baseado nesse raciocínio clínico e compondo sessões terapêuticas onde a gente utiliza-se de técnicas de alta tecnologia, baixa tecnologia, conservadoras, mão. Então hoje a gente tem vários recursos para fazer esse manejo de pele. É muito interessante isso, porque existem relatos de profissionais dizendo assim, olha, num primeiro momento eu tenho um paciente com uma resposta muito boa, eu tenho resultados muito bons, mas que não são sustentados. Esse é o pensamento. O resultado precisa ser sustentado, ele precisa ser duradouro, né? Então a gente tem que pensar nessa biologia da pele, isso que você está falando, que é a ciência da pele. Como é que a gente vai sustentar isso, né? Um exemplo que a gente tem é de profissionais que sim, trabalham com ativos consagrados, trabalham com técnicas perfeitas e não conseguem de repente chegar nesse resultado. Eu vou dar um exemplo do envelhecimento, principalmente, né, a gente quando trabalha com envelhecimento, melasma também isso acontece muito, de não conseguir sustentar o resultado, porque um exemplo do envelhecimento é que a gente tem uma inflamação crônica de baixo grau, então você não vê, mas você tem mediadores inflamatórios o tempo todo agredindo essa pele. Então ele é multissistêmico, tá? Então a gente vai pensar nesse sistema, né, desse multifatorial. Então, essa inflamação muito subclínica, a gente vai pensar nessa disfunção de barreira da pele, que você tem uma pele mais seca, tá com uma disfunção de barreira. A gente pode pensar em alterações neuroendócrinas, que a gente veio falar, que ninguém estava falando até então. Hoje existe esse pensamento no envelhecimento e no melasma, né, nos dois. E a gente vai falar muito de metabolismo celular.
coisa que a gente precisa trabalhar e que lá atrás a gente não trabalhava, quando a gente trabalhava isoladamente com técnicas e ativos, né? E hoje não. Hoje a gente tem que pensar nesse contexto multissistêmico que a gente sempre trouxe, né? Você fala, tá, você vai trabalhar então com um protocolo X, mas que continuidade, que planejamento estratégico você tem desse paciente, né? Eu tive aqui com a Cris essa semana, a gente até vai soltar para vocês algumas coisas. O que eu vim fazer aqui na Fatesa com a Cris? Eu quero ter o meu planejamento, né, Cris? Eu não vim fazer um procedimento isoladamente. Eu vim um dia para fazer o meu planejamento, porque eu não tenho só uma causa. Eu já estou numa fase de pré-menopausa e sinto envelhecimento da pele. Eu não vou tratar só um preenchimento, Sim. eu não vou tratar. Então, é multifatorial e é isso que a gente tem que pensar. E pensar sim hoje na questão neuroendócrina e sim no metabolismo celular. Eu amo metabolismo. O ano passado a gente falou bastante de beleza metabólica. Comecei a ver que agora em 2026 a pessoa começou a falar de beleza metabólica. A gente já abordava isso antes. E o mais interessante, quando se fala de metabolismo, a gente analisa o metabolismo de quem? Então, muitas vezes, o próprio paciente, ele tem o hábito de se comparar. Por que na minha amiga deu esse resultado e em mim não? Ou por que na minha vizinha deu esse resultado e em mim não? Então, a gente nota que metabolismo, ele é amplo e ele deve ser detalhadamente estudado. Tem que fazer um screening do metabolismo do paciente quando a gente vai montar esse protocolo, esse programa de tratamento personalizado. O metabolismo, ele fala muito sobre a saúde sistêmica. Então, quando eu analiso uma ruga, uma mancha, uma queda de cabelo, o que eu olho do metabolismo? Eu olho os exames de imagem, exames de sangue, vários exames que o paciente passa por um médico, um profissional, né, que solicitou, pode ser um nutrólogo, nutricionista, quem esteja acompanhando esse paciente. E baseado na análise do metabolismo, hoje a gente já sabe, né, Gi, até a questão da genética, a gente gravou sobre isso o ano passado, até a genética influencia. Então, qual metabolismo é esse que eu tenho em mãos para poder entregar um resultado? E muitas vezes uma tecnologia como é o Lavian é um laser de túlio. Um laser de túlio, ele serve para controle de manchas, para bioestímulo de colágeno, e muitas vezes eu recebo pacientes de outros serviços que experienciaram resultados opostos, a pele mais manchada. Então, além de ter a questão de dosimetria, dose do equipamento, para perfil biológico, para determinada patologia, eu tenho o metabolismo. Como aquele metabolismo responde? Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma mulher na pré-menopausa, na perimenopausa, é um metabolismo diferente de uma mulher que ainda não entrou nesse período, né, com essas mudanças hormonais. A resposta é bem diferente, né, Gi? E o que a gente quer passar é isso, esse raciocínio com ciência e um estudo mais aprofundado, porque não tem, lembra que você falava muito, receita de bolo? Dificilmente é receita de bolo, é raciocínio clínico. Então, quanto mais o profissional atende em consultório, mais ele tem bagagem, mais ele tem história, mais ele tem experiência e vivência clínica, né? Isso é importante. E quanto mais ele estuda, mais ele consegue ter esse resultado que ele apresenta aos seus pacientes. Isso. E complementando o que você está dizendo, quando a gente falar em metabolismo e a gente pensar num paciente com alguma alteração metabólica, a gente não vai deixar de tratar e de fazer estímulo, a gente não vai deixar de tratar essa pele. A gente não vai trabalhar com excesso de estímulo e um tecido biologicamente desregulado. Então a gente vai ter uma estratégia um pouco diferente. A gente vai sim estimular e a gente nem vai mudar técnicas que já existem e são consagradas, porém a gente vai trabalhar um pouquinho diferente.
né? Os protocolos deixam de ser um pouco mais intensos para ser mais moderadores, né? Eu acho que esse é o pensamento. A gente pensar em metabolismo celular, a gente vai pensar isso como o tecido biológico, não só um rosto, um envelhecimento, não, a gente vai pensar como tecido, né, como célula. Então, em um primeiro momento, a gente vai fazer um estímulo nessa pele, ele vai dar um resultado bom, esse estímulo vai acontecer. Mais tardio, e essa célula vai entrar em exaustão. E isso que acontece, por isso que a gente não faz isso repetidamente, porque a célula desse tecido desregulado, ela entra em exaustão. E aí ela deixa de ter um resultado. Por isso que as pessoas falam assim, eu sempre fiz essa técnica, ela sempre funcionou bem, em algum momento ela deixou de ter resultado. Né? Então, tirando um pouco aquele pensamento da toxina, não é isso, tá? Eu tô dizendo quando a gente estimula muito essa pele. Principalmente em procedimentos que causam uma inflamação. Então, essa inflamação mais subclínica e de baixa intensidade repetidamente, a célula acaba entrando em exaustão. Hoje, biologicamente, a gente sabe disso. Então, esse sim é um raciocínio que o profissional tem que ter, como você está dizendo, de pegar esse paciente, fazer essa avaliação do paciente, como é que esse tecido vai responder, não é? Não é como é que essa técnica responde, porque em algum momento a gente deixou de pensar biologicamente, pensar em metabolismo para pensar só tecnicamente. Isso aconteceu muito, né, Cris? Como é que é a técnica? Como é que é o protocolo? Como é que é... Não. Paramos com isso. O bom profissional hoje não vai fazer mais isso, né? E isso eu sei que vocês falam muito aqui na Fatesa, né? Esse é um diferencial do curso de vocês, né? A gente hoje fala aqui no Beleza na Lata, mas já falou lá atrás sobre essa nova estética, né? Essa nova lógica que tem chamado de modulação biológica, que você sempre falou, você sempre gostou da fototerapia, né? Eu sempre gostei dos cosméticos em home care, né? Porque antigamente se pensava que o home care, o cosmético, era só um veículo para um princípio ativo, quase que de uma forma muito passiva, né? E hoje a gente sabe que o cosmético atua ativamente nessa modulação. O paciente vai para casa e continua esse tratamento em casa. Isso é muito importante, porque a gente tem cosméticos hoje que são neuroendócrinos, que seguram as espécies reativas de oxigênio, não é? Então, a gente tem os cosméticos muito ativos hoje, né? Ô Cris, eu gosto do termo que diziam assim, que existia um vácuo na estética, sabe? No período que o paciente vem fazer o protocolo, ele vai para casa, então existe um vácuo até ele retornar para o próximo procedimento. A gente não quer mais esse vácuo. A gente quer que nesse momento o paciente entenda que a gente está modulando essa resposta para que quando ele volte a pele tenha condições de receber um novo dia de procedimento na clínica, 21 dias em casa. Quando o profissional não gerencia no consultório, muito tempo sem modular. Muito tempo, né? Então, quando a gente pensa nessa lógica, a gente vai falar de modulação inflamatória, modulação de resposta neurocutânea e a gente vai modular o ritmo de regeneração biológica. Esses são os pilares que a gente tem que pensar. E para isso, você trouxe soluções, Gi? Quer falar? O que você vai... Eu acho assim... A gente faz a tarefinha nossa, cada uma... A gente não combina, a gente traz aqui nossa experiência para vocês. Você quer falar? Eu vou escrevendo assim o que eu acho importante, que é essa lógica de modulação que eu gostaria que as pessoas pensassem. Então, esses pilares eu acho que deixa uma previsibilidade clínica nos nossos resultados, né? Reduzir a agressão, tá? Menos trauma desnecessário. Respeitar um intervalo biológico, então dá tempo para esse tecido decodificar essa mensagem. E um terceiro ponto, priorizar a recuperação de barreira da pele. Então a gente vai blindar antes de estimular. Então, analisar essa pele antes. Como que a gente vai fazer isso? Depende da técnica que a gente está usando, né? Os cosméticos vão depender dos ativos que a gente está querendo trabalhar. Mas sempre pensar
em modulação com luz, eu acho super importante, e a modulação cosmética. E isso pode ser feito em casa. Hoje a gente tem recursos em casa para fazer esse home care bem feito, né? Desde que o profissional saiba indicar muito bem. Eu sou da turma dos home care, dos cosméticos, claro, né? Porque é o que eu mais estudo. A parte de equipamento, obviamente que existem cosméticos que existem equipamentos que trabalham modulação hoje, né? Então o pensamento clínico do profissional é o seu favorito? O que é seu favorito de cosmético? O que é o seu favorito? Então, vai depender muito do que a gente quer hoje, de que tipo de modulação a gente quer, né? Mas a gente tem hoje os peptídeos, né? Retornando, a gente tem o Matrixil, que eu gosto muito, e a gente tem a niacinamida, que eu gosto muito. A gente tem a vitamina C e a gente tem os recuperadores de barreira cutânea, que eu acho que são muito importantes, né? Mas cada caso é um caso, cada caso a gente vai trabalhar. Se for uma pele mais oleosa, a gente vai mudar um pouquinho esse protocolo, mas eu gostaria que tivesse... Eu queria que tivesse esse entendimento dessa necessidade de modulação. Isso é muito importante. Eu quero que as pessoas entendam que precisa sim pensar na fisiologia dessa pele, né? E como é que a gente faz para essa ciência entrar. Cada vez vão existir novos protocolos, mas existe sim, tem que ter um apêndice ali, em qualquer protocolo tem que ter ali o que é um modulador para esse tipo de protocolo, coisa que a gente não vê. A gente vê muito a execução de técnica. Nessa modulação, eu tento pensar sempre no cosmético como algo que hidrata, nutre, repara, sem esquecer na proteção solar. Os fatores de crescimento, eles são uma condição hoje, para mim, sine qua non. Hoje eu consigo controlar mancha, fechar, obstruir não, recuperar, retrair os ósteos dilatados, que não é poro, né, a gente fala, retrair o poro e o ósteo que está dilatado, né? Eu gosto muito do controle da melanogênese, mas eu gosto muito também do controle das metaloproteinases, que são as enzimas que destroem colágeno e elastina. E também aqueles que fazem com que dê uma ajudinha extra, os fatores de crescimento, que dão uma ajudinha extra para o fibroblasto conseguir sintetizar colágeno. Agora, tem um fator de crescimento importante, que é o TGF-beta3, eu acho ele legal para que a gente possa prevenir queloide, cicatriz. Então, toda vez que realizar um procedimento estético mais inflamatório, como um peeling muito descamativo, como um CO2, um Lavian, eu acho bem importante o uso do TGF-beta3, que é um fator de crescimento. Quando a gente já fala dos peptídeos, que hoje viraram moda, a gente tem inúmeros peptídeos atuando em cada estrutura histológica. Então, camada basal germinativa, queratinócitos, fibroblastos, cada célula ela é trabalhada com um peptídeo específico. Hoje tem peptídeo para emagrecer, hoje tem peptídeo para dormir bem. Então, o peptídeo merece uma discussão à parte. Se o pessoal tiver interesse, a gente pode trazer um dia só sobre peptídeo, para vocês entenderem o que é esse peptídeo que todo mundo fala. É peptídeo para emagrecer, peptídeo para nascer cabelo. Então, assim, tem que filtrar. Então, não é peptídeo vale para tudo. Então, a gente tem os peptídeos, cada um vai atuar, assim como os fatores de crescimento, em uma unidade celular ou histológica do nosso sistema tegumentar. Agora, de tecnologias, eu gosto bastante da microcorrente e da fototerapia, que são moduladores biológicos que potencializam muito os resultados. No entanto, eu acho que eles são subutilizados, tanto os cosméticos quanto as tecnologias, porque hoje o paciente faz um procedimento estético, volta dali 21 dias, não faz muita coisa em casa e não comparece muitas vezes no consultório para a gente trabalhar esse metabolismo. Os melhores resultados que eu já vi até hoje são esses que o paciente vem semanalmente para que a gente possa fazer essa modulação
musculação, ele se trabalha o metabólico, né? É como ir à academia. Como é que tem músculo se não tem estímulo muscular? Como é que eu tenho prevenção de perda óssea se eu não tenho trabalho muscular causando impacto no osso? Com a pele e o cabelo é a mesma coisa, né, Gi? Exato. Eu sempre falo, e a gente falava muito em aula isso, e é a minha frase, assim, eu quero que os profissionais tenham um raciocínio clínico, sempre. Ativos novos vão surgir. Sim. Eu quero que quando surja, ou quando a gente se encontre em algum evento, em algum congresso, ou algum curso que venha falar de ativos novos, que esse profissional sente na cadeira e procure o raciocínio clínico, e não só a dosagem. Sim. Eu quero que as pessoas pensem aonde eu posso encaixar isso dentro do meu procedimento. Eu realizo tais e tais procedimentos aonde. Então, esse raciocínio clínico, eu quero que as pessoas tenham esse perfil de trabalho, sabe, Cris? Eu quero que o profissional da estética, ensinar isso pro profissional da estética, que ele seja um estrategista biológico e não um executor de técnica. Sim. Isso é muito importante. Independente do que a gente falar, claro, a gente vai dar alguns ativos. Olha, esse é legal para isso, é legal para aquilo em alguns momentos. Mas esse pensamento tem que estar muito firme, né? E quando a gente fala, a gente não quer mais esse vácuo, a gente não quer que exista esse vácuo entre os protocolos. Eu hoje penso na venda casada do cosmético com equipamentos que possa se fazer em casa. Claro que ele não tem o mesmo resultado de um em consultório, mas ele pode sim ajudar no procedimento em casa. O resultado é muito melhor. Desde que se testados, né? Quais funcionam bem? Nem todos funcionam, né? Mas quais funcionam? Como é que a gente faz? Eu hoje penso, Cris, eu faço muito essa venda casada. Na MyCode, na MyCode, porque a gente entende a importância disso, para que não fique esse vácuo. A gente não quer isso. Mas a gente quer ter esse marco dentro do Beleza na Lata, sabe? Esse marco de que a gente quer que as pessoas que nos ouçam sejam estrategistas. Essa é a ideia, eu acho. E são dispositivos simples, né, Gi? Não tem um custo elevado, o paciente pode ter em casa, manejo fácil, né? Aumenta a circulação, melhora a renovação celular, dá suporte e nutrição para o tecido. Quando o paciente faz uma suplementação via oral de um nutracêutico e ele faz um estímulo mecânico na pele, por exemplo, massagem, vibrador, terapias de luz, com dispositivos que o próprio paciente pode ter em casa, o cosmético tem permeação maior, esses nutracêuticos são mais bem aproveitados no local onde seu tem como alvo, né, terapêutico. Então a gente recomenda realmente e prescreve os cosméticos com dispositivos no uso domiciliar. Isso, eu queria dizer que a autoridade clínica hoje não está veiculada como eu apareço no Instagram, como todos dizem, né? A autoridade clínica se está na pessoa estudar. A autoridade está no resultado de que essa pessoa entrega, sabe, Cris? Eu vejo muito marketing hoje, isso às vezes me entristece, né? Porque existe muita gente falando muita coisa, olha o meu resultado, olha isso, olha aquilo. O quanto isso se sustenta, né? O quanto esse profissional tem de autoridade de fato, né? Então não é o número de seguidores, gente, é muito importante. Hoje está um pouco invertido isso, né, Cris? Nossa, o profissional é bom pelo número de seguidores que ele tem, não. Ele é autoridade por aquilo que ele entrega de resultado, tá? Então esse é o pensamento. Eu quero que as pessoas que nos ouçam, que nos seguem, que tenham esse pensamento, né, Cris? Bom, e quando a gente fala de ciência da pele, nós começamos a te chamar para pensar mais sobre, mas o que mais a gente quer trazer aqui neste ano são raciocínios e a gente quer trazer novidades no sentido de te passar os ativos, te passar as tecnologias e como isso vai te ajudar nesse raciocínio e construção dos programas de tratamento mais personalizados. É isso aí, gente. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar aqui com a Cris, com a nossa equipe, é meu, que fica ali por trás da câmera, mas sempre é um prazer estar com elas. E eu espero vocês no próximo com dicas
A gente também quer dica deles, né, Cris? Se vocês quiserem algum conteúdo que a gente traga para cá, é só chamar a gente nas redes sociais. Já aproveitando, vocês aí que estão me ouvindo ou assistindo, curte, compartilha, chama aí os seus colegas ou pacientes que queiram saber mais sobre essa temática, porque a gente prepara com muito carinho para vocês. Grande abraço, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.